Olá! Seja bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E aqui hoje nós estamos neste cenário aqui, nós temos a Dona Luzia, tá ali lavando a sua roupinha. Ela mantém a tradição das mulheres aqui de lavar roupa no olho d'água. E esse olho d'água aqui tem um nome interessante, é olho d'água seco. Aí eu fiquei me perguntando por que é olho d'água seco se nunca seca. Mas ela acabou de contar a história pra gente aqui, que antes realmente ele era seco. E uma das moradoras cavou com a própria mão, assim, até achar água. E aí continuou sendo o nome de olho d'água seco, né? E nós estamos aqui, eu gosto muito desse lugar. A gente vinha quando criança tomar banho, lavar roupa. Então eu gosto daqui. Tem uma história, né? Então é hoje aqui que nós vamos dar continuidade ao nosso devocional. E hoje com convidados ilustres, né? Olha lá, meu pai. Meu pai vem fazendo a guarda, né? Ele não deixa eu vir sozinha, né? Cuidado de pai. E hoje nós estamos com um tema muito interessante. Persevere no seu crescimento. Diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Né? Então ele fala assim, ó, vocês percebem aqui o quanto é interessante que ele fala para a gente se livrar do que nos atrapalha e do pecado? Então não é só nos livrar do pecado, de tudo que nos atrapalha, de tudo que tira a nossa comunhão com Deus, a gente precisa deixar. Então aquilo que você percebe, fala, não, hoje eu ouvi uma música que tirou a minha comunhão, deixa de ouvir. Hoje eu assisti um tipo de filme que tira a minha comunhão, deixa de assistir. Então, nós precisamos nos livrar. Até mesmo, muitas vezes a gente coloca o trabalho acima de tudo, a gente coloca uma pessoa acima de tudo. Então, a gente precisa observar o que está tomando o lugar de Deus, né? O que está nos atrapalhando a correr essa corrida que é chegar até o céu. Então, diz assim, ó, assim como um atleta em uma corrida de longa distância, você deve ser paciente para crescer como cristão. Você não terminará essa corrida em uma semana, um mês ou até um ano, mas levará toda a vida. Então, a nossa corrida pela santificação, pela separação do pecado, é para toda a vida. Enquanto nós estivermos vivos, a gente luta constantemente contra o pecado. Esses dias eu estava ouvindo o nosso pastor dizer de um senhor já bem velhinho na cama, e quando o pastor foi lá para conversar com ele, ele disse que a luta dele contra o pecado estava ferrenha. Aí o pastor perguntou, mas irmão, o senhor já nem funciona mais, né? Como diz assim. Ele falou, mas a mente continua ativa. Então ele pecava na mente. Né? Então a gente precisa vigiar, porque é o resto da vida. Enquanto nós tivermos vida, a gente está lutando contra os desejos carnais, está lutando contra as forças das trevas, né? Olha só, o plano de Deus para torná-lo a pessoa que Ele quer que você seja exige um compromisso vitalício. Você não pode causar um curto-circuito nesse crescimento. Então, nós não podemos atrapalhar o desenvolvimento da nossa caminhada cristã. Né? O crescimento espiritual, ele não tem limite. Aliás, quanto mais crescemos em Deus, menores nos tornamos em relação a nós mesmos. Então, para a gente ter contato com o Criador, comunhão, a gente precisa de humildade. Precisamos sim ser humildes na presença do Senhor. E a gente percebe, quanto mais nos aproximamos de Deus,
Então nós percebemos a nossa pequenez, percebemos que somos dependentes dele, né? Em Deus, esse crescimento é estável e seguro. Comece com etapas simples em direção ao crescimento. Se der 1 ou 2 passos toda semana, estará muito mais adiantado no caminho do crescimento no final do ano do que estaria em outra situação. Então, é gradativamente o nosso contato com o Criador, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. É todos os dias, é como Paulo diz, todos os dias correr a corrida que nos está proposta, nos treinar como um atleta, né? Olha só, em outras palavras, você é responsável pelo seu crescimento, mas você não está sozinho, né? É como Deus, é como nosso Pai, está ali, ó, vigiando, observando o nosso desenvolvimento. Ele está sempre conosco, né? Então, nessa caminhada, você não está só, você tem Deus e tem irmãos. Você tem a irmandade que pode cuidar de você. Amém? Então, quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo, acreditamos que Ele morreu na cruz por nossos pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nascemos de novo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Tornar-se cristão, portanto, é entrar em um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Isso envolve uma vida sobrenatural, pois a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Essa nova vida dentro de nós, então, tem que crescer. Temos que crescer na fé, na esperança e na dedicação ao reino. Qual é a sua escolha hoje? E a nossa frase de hoje é: quando você recebe Jesus pela fé, deixa de estar só. Agora você habita na presença de Deus. E isso é maravilhoso, saber que nós estamos constantemente guiados por Deus, que estamos guiados pela presença dele, como o povo no deserto, né? Que à noite eles tinham uma coluna de fogo para aquecê-los do frio e de dia tinha uma nuvem para mantê-los fresquinhos, né? Por causa do calor. Então a gente sempre tem Deus na nossa caminhada, Ele cuida de nós, né? E a nossa palavra-chave de hoje é habitação. Que o Senhor seja a sua habitação, que Ele esteja com você sempre, que você sinta tenha essa sensibilidade de perceber a presença do Criador ao seu lado sempre. Vamos orar? Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por estarmos aqui neste lugar, Senhor, tão lindo, tão aconchegante, Deus, como é aqui, Senhor. E eu te louvo, Senhor Jesus, por cada detalhe. E nesta manhã eu apresento a Ti cada pessoa aqui deste lugar, Senhor. Eu abençoo, Senhor, este lugar, Pai, em Teu nome, Deus. Repreendendo, Pai, todo o espírito de violência, repreendendo, Senhor Jesus, todo o espírito contrário, que porventura possa estar rondando este lugar. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, as famílias deste lugar. Abençoo cada família que estará nos assistindo nessa manhã, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, que nós possamos, Senhor, perseverar no nosso crescimento e desenvolvimento, Pai, em busca, Senhor, da perfeição, para a glória do Senhor. Que nós possamos perceber aquilo que tem nos atrapalhado, que tem tirado a nossa comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos ao seu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. E até amanhã com mais um Café com Deus Pai.